vamos orar, vou pedir a Deus que abençoe essa aula. Teve aí um entreveiro, que é normal na primeira aula, e o Renato depois vai ver comigo o que aconteceu, mas vamos iniciar a nossa aula. Amém. Tá bom. E aproveitar os momentos que nós temos, tá bom? Vamos orar nesse momento. Jair, você pode orar, pedindo a Deus que abençoe esses momentos? Sim. Deus amado, nós queremos louvá-lo e engrandecê-lo. Sabemos que o Senhor é Deus poderoso, magnífico, e que não há outro Deus semelhante a ti. Peço ao Senhor neste momento que o Senhor nos abençoe nesta aula tão importante e fundamental para o nosso crescimento espiritual. Pai amado, abençoe não só a nossa, mas as outras classes da IBD também. Pai amado, que haja discipulado, que haja evangelismo, que haja harmonia, que haja crescimento espiritual na nossa vida, para a glória do teu nome. Ó Deus, pedimos para a nossa classe, Conexão Bíblica, aqueles alunos que não pôde adentrar hoje nessa aula, por motivo técnico, Senhor, não deixe o desânimo, Senhor amado, no coração, que em breve, Pai, no próximo domingo, todos eles estejam conosco aqui para a glória e para a honra do teu nome. Peço a bênção do Senhor sobre a vida do pastor Carlos, para que ele venha ser um instrumento novamente usado nas tuas mãos para a glória e para a honra do teu nome. É que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Então, nós estamos iniciando o semestre e a nossa classe, Não, pode deixar. Conexão Bíblica, está tratando sobre profetas para essa geração. E nós vamos, então, conversar sobre Isaías. Isaías é um profeta que muita gente gosta de ler os livros, mas vamos entender melhor o que ele nos diz. Então, será que Isaías é para hoje? O que vocês pensam? Que Isaías é para hoje? A mensagem de Isaías é para hoje? É atual, né? É. Atual, profeta. Muito atual. Muito atual, né, Marilene? Poxa, profeta, atual. Então, vamos ver se isso que vocês falaram é verdadeiro ou falso. Vamos ver. Então, a intenção do nosso estudo nesse semestre, que na realidade vão ser de 12 aulas, se a gente colocar agosto, setembro, outubro e novembro, dá 12 aulas, porque tem alguns feriados, né? Então vamos ver qual o alvo nosso. Nós queremos compreender quanto é importante estudar um livro como o escrito por Isaías. Vamos entender como o livro de Isaías é usado no Novo Testamento. Desejar ardentemente entender o livro e suas lições para a vida moderna. Vamos tentar extrair de Isaías lições para a nossa realidade moderna hoje. Estudar o livro de Isaías é praticar os ensinos de Isaías em busca de uma vida cristã mais reta. Então, esses são os nossos objetivos, nossos alvos, que queremos para cada aluno que será capaz de atingir isso, o saber, o sentir e o agir da palavra de Deus. Tá bom? Então, nessa lição introdutória, examinaremos alguns temas gerais ligados a Isaías para melhor enfrentar este grande livro. Não estudaremos todos os 66 capítulos, somente alguns. Não dá para estudar os 66 capítulos, né, irmão? Só a gente ficaria aqui. 12 encontros não dá, né? Não dá. Mas a gente não vai estudar os 66, a gente vai estudar alguns, tá? Alguns. Mas a gente vai ter geral, né? Seria um panorama, né? Quem foi Isaías? Vocês sabem quem foi Isaías? Isaías era casado. Né? Nós vemos lá no próprio livro de Isaías, capítulo 8, verso 3. Ele teve 2 filhos. Isaías era um homem culto e foi um grande estadista quando profeta. E tomou parte ativa nos negócios do Estado durante o reinado de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Então, bastante reis aí, ele esteve atuando como estadista, como uma pessoa ali da nata, né? Como a gente costuma dizer, né? Ele era um homem culto, um homem entendido, ou seja, nos nossos dias ele seria um político, né? Da nossa realidade, né? Então, conforme a tradição, foi condenado à morte por Manassés,
sendo cerrado em pedaços. Então, a gente vê isso lá em Hebreus, capítulo 11, verso 37, né, que está falando dos heróis da fé, e cita lá e fala que alguns foram cerrados. Então, tudo indica que ele estava citando Isaías, né? Você imagina, irmãos, por causa da palavra de Deus, o coisa ser cerrado, né? Em pedaços. Isaías também é chamado de o profeta evangélico no Antigo Testamento, né? Ele é grande profeta da redenção. O sofrimento e exaltação do Messias são claramente declarados em seu livro. E é isso que a gente vai estar também analisando. Então, essa aqui é a nossa primeira parte da introdução. Vamos continuar. Quando Isaías profetizava? Quando Isaías surgiu em Judá, o reino de Israel, as 10 tribos do norte, estava prestes a ser destruída pela Síria. Todo esse período tumultuado para Israel e Judá, os irmãos lembram, né, que o povo de Israel ficou dividido em dois, Israel e Judá, né? 10 tribos formavam Israel e 2 tribos formavam Judá. Então está lá em 2 Reis, capítulo 15 a 21. Se alguém quiser acompanhar depois, ver. Né? Este foi o momento que antecedeu a queda do reino de Israel. Então a gente sabe que o reino de Israel caiu primeiro e depois foi o Judá. E a dispersão do povo realizado pela Síria. Isaías profetizou por 55 anos. Não foi pouco tempo, né? 55 anos Isaías profetizou. Esteve ali anunciando a palavra de Deus. Então, da época de aproximado de 742 a 687 a.C. Muitas vezes as pessoas chamam a Isaías de a Bíblia em miniatura. Vocês sabem por quê? Sabe, Mairene? Não. Sabe, Não, Jair? sei não. Não sabe, não? Mas sabia que era chamado de a Bíblia em miniatura? Eu não. Não? É porque Isaías, vamos dizer assim, que é um resumo, seria um resumo de toda a Bíblia? Vamos ver se o irmão Jair está certo, né? Então vamos ver lá. A Bíblia em miniatura. Qual o valor do livro? É um dos grandes livros da palavra de Deus. Baxter, no seu comentário Examinar as Escrituras, afirma, assim como Beethoven significa no campo da música, o que Shakespeare significa no campo da literatura, o que Spurgeon foi entre os pregadores vitorianos, né? O Spurgeon é considerado um dos maiores pregadores, né, que já teve, o príncipe dos pregadores. Assim é Isaías entre os profetas. Como o escritor transcende todos os seus companheiros profetas, assim para nós vale a pena estudá-lo. Então nós vemos a importância de Isaías com relação a tudo isso. E eu vou fazer uma nota aqui, porque Deus usa qualquer um que esteja disposto a servir a Deus, né? Pode ser uma pessoa culta, rica, ou que esteja lá no meio da diretoria, digamos assim, que esteja no alto escalão da sociedade, ou seja analfabeto, não sabe ler, como era o caso de Pedro, né? Então Isaías tinha essa facilidade. Deus usou ele no meio dos intelectuais da época, né? Das pessoas importantes. Então, vamos ver os motivos, né? Que eu estava comentando com vocês, que o meu irmão Jair comentou assim. Então, Isaías é o livro mais citado no Novo Testamento. Vocês sabiam disso? Né? Então, Isaías é o livro mais citado no Novo Testamento. Interessante, ó, Isaías tem 66 capítulos, que é dividido em 2 partes. Entre o capítulo 39 e o 40, há uma divisão clara do assunto, ou seja, do 1 até o 39, Isaías basicamente fala sobre a condenação, né, do povo de Israel. Depois do 40 até o 66, ele fala sobre a esperança. Então, por isso que eu coloquei condenação versus esperança. Né? Então, existe essas 2 divisões. A Bíblia tem quantos livros, irmãos? 66. 66 livros. Ah, que bom, pensei que vocês não sabiam. 39. Quanto no Antigo Testamento? 39 e 27 no Novo Testamento. Olha só que interessante. Do capítulo 1 ao 39,
é tratado sobre a condenação do povo, né? Sobre o pecado, sobre tudo. E do 40 até o 66 é falado sobre a redenção, a esperança, né? Vem a profecia do Messias e tudo mais, né? Então, existe essa similaridade, existe essa noção, né? Todas as doutrinas da Bíblia, pelo menos de forma embrionária, se desenvolve no livro de Isaías, né? Pelo menos o comecinho está ali. Então, por isso que é considerado a Bíblia em miniatura. Então, eu quero que vocês gravem bem isso, né? Porque é uma realidade interessante isso, né? Isaías trabalha essa situação aqui. Então, vamos ver qual que é a ligação, o relacionamento entre Isaías, deixa eu só mexer aqui. Vocês continuam vendo aí a coisa do Novo Testamento? Então tá bom. Isaías e o Novo Testamento. Isso. É só para ter uma... Então, muitos teólogos cristãos dos séculos eles trabalharam em cima do Antigo Testamento, né? Hoje, eu não sei, muitos pregadores tratam do Antigo Testamento, e muitas vezes, quando tratam o Antigo Testamento, tratam de forma errada. Existem muitas coisas que constam do Antigo Testamento, muitos livros dos profetas, mas que a mensagem é para aquela época, é para aquele momento, para aquela circunstância. Mas existem muitas mensagens que transcende a qualquer tempo, a qualquer época, né? E é isso que nós temos que estar atentos, né? Muitos crentes, muitos de nós, muitas vezes preferem só ler o Novo Testamento, não é uma verdade? A gente fica ali no Evangelho de João, começa Mateus e vai até... A gente evita, pelo menos alguns que eu conheço, e durante muito tempo eu também, a gente evita entrar no Antigo Testamento, porque a gente acha que é difícil, acha que não compreende direito, ou então a gente acha que passou. Mas é interessante, quando fala que a palavra de Deus instrui, quando os apóstolos falam isso, eles não tinham a Bíblia completa como nós temos. Qual que era a Bíblia deles? A Bíblia deles era o Antigo Testamento, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, para Paulo, Paulo passou por volta desde a conversão dele, até ele voltar e efetivamente se dedicar ao campo missionário, Paulo passou mais ou menos 10 anos estudando, né? Porque Paulo era um fariseu, era um homem entendido da palavra de Deus. Então, ele passou um tempo estudando a Bíblia, e que, como ele menciona, a gente vai ver isso mais para frente, como ele menciona muito Isaías, muita gente acredita, muitos teólogos acreditam que ele ficou basicamente estudando a Bíblia que tinha na época, que era o Antigo Testamento, o todo, mas Isaías profundamente. Ele tirou muitas bases, né, do conteúdo realmente que Isaías traz, né? Então, vamos ver aqui Isaías realmente trabalhando nesse sentido, né? Então, vamos dar continuidade aqui. Deixa eu só mexer aqui. A ligação entre os dois testamentos. Então, vamos abrir lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14 a 17. Vamos ler lá 2 Timóteo, capítulo 2. Irmão Jair, consegue ler para nós, por favor? Timóteo 2. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14 a 17. 4 versículos. 17. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém. Agora, quando ele fala toda a Escritura, na nossa mente, muitas vezes, vem toda a Escritura que nós conhecemos.
né, que é o Novo Testamento. Mas na época de Paulo não existia, não havia se concretizado ainda a escrita do Novo Testamento. Então, o que Paulo tinha? O que Paulo está falando a respeito do quê? Está falando a respeito do que eles tinham na época, que era o Antigo Testamento. Antigo Né? Testamento. Exatamente. Então, assim, então a gente vê essa relação, né, entre os dois testamentos. Então, como Paulo cita também, como Jesus cita Isaías muito, essa relação que ele tinha em mente também o livro de Isaías, né? Como bom fariseu, Paulo tinha noção, né? Então vamos ver. Então, o texto que nós lemos, que é 2 Timóteo, capítulo 3, 14 e 17. Então, Paulo mostra que cria dessa forma. Ele só possuía o Antigo Testamento, como nós já falamos, mas o valoriza como sagradas, letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus, né? Como o irmão leu aí no verso 15. Esta parte resume a essência dessa ligação entre os testamentos, o grande assunto da salvação por meio de Cristo. Para quem? Todos os profetas, todas as escrituras. Como nós podemos ver lá em Lucas 24, 27, sem dúvida incluíam Isaías. Então, quando ele fala toda a escritura, ele incluiu todos os livros que tinha do Antigo Testamento, né? O Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, os livros proféticos e tudo mais, né? Salmos, né? Na nossa realidade hoje, a gente muitas vezes gosta de ficar em Salmos, Provérbios, mais e mais Eclesiastes. Né? Agora, quando a gente pega aqueles profetas chamados menores, né? Sofonias, Abacuque, a gente muitas vezes ficava não lendo, né? Teve um pregador que veio na nossa igreja aí que pregou sobre Sofonias, se não me falha a memória. Aí a gente ficou tudo, nossa, pegou nesse texto. Mas tem mensagens maravilhosas. Eu lembro quando eu estava na faculdade teológica, que o professor pediu para fazer um trabalho em cima de um desses profetas menores, né? Então, e é interessante como a gente muitas vezes não para estudá-los de uma forma concreta, e eu tive que parar para estudar e vi lições preciosíssimas que a gente pode aprender, né? Então a gente muitas vezes fica em Salmos, Eclesiastes, né? Provérbios, né? No máximo a gente lê Gênesis, né? Isaías, muitas vezes, mas a gente não tem o costume de estudar o Antigo Testamento como um todo. Obadias, Obadias, né? Exatamente. Amós, aí vai. E assim vai, Ageu. Amós, E a gente perde muito, né? Perde muito, porque o que Paulo tinha, o que os apóstolos tinham na época era isso, né? Quando Josué fala que ele medita dia e noite, o que ele tinha era o Pentateuco, e olha lá, né? Então, quer dizer, e muitas vezes a gente, eles não tinham noção da obra toda pronta, né? Que é a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento que nós temos hoje, né? Tudo bem que o Novo Testamento ele explica muito o Antigo Testamento, porque existe essa a gente vai estar vendo aí com mais calma, mas a gente vê que Jesus cita muito o Antigo Testamento, cita muito Isaías, e Paulo também, né? Vai trabalhar em cima dessas questões. Então, quer dizer, eles tinham o Antigo Testamento para trazer a palavra de Deus concreta e viva, né? Então, vamos aprender isso, vamos trabalhar em cima disso. Então, nós vemos que existe uma ligação entre os dois testamentos, o de Isaías, o Antigo, e o Novo Testamento, né? A gente pode ver que tem Isaías e Jesus, Isaías, e o que Paulo ensina, já que Paulo foi o maior escritor, né, do Novo Testamento. Então, a gente percebe que existe essa grande ligação, né? Então, vamos compreender isso, né? E precisamos compreender isso e entender para que realmente a gente possa desenvolver melhor a nossa fé, né? Amém, a gente fica... melhor do que não ler nada, no meu pensamento. Você está no Novo Testamento, quer ler, mas a gente precisa, sem bloqueio nenhum, chegar no Antigo Testamento e ler também, sem os conceitos errados, que a gente vê muitas vezes por aí,
ler com calma, ler com tranquilidade, estudar, tentar entender. Por isso que eu procurei dar um esboço da realidade de Isaías. Quem foi Isaías? Que ele é estadista, ele era uma pessoa culta, era uma pessoa que estava inserido numa realidade social alta da época dele, né? Então, e mesmo assim ele foi usado por Deus, foi contestado, foi questionado e futuramente exerceu um ministério de 55 anos e futuramente foi morto por sendo cerrado, né? Então a gente vai na segunda parte aqui da nossa aula de hoje trabalhar sobre Jesus e Isaías. Mas antes eu quero abrir espaço. Alguém quer falar mais alguma coisa? Irmã Irene, irmão Jair, quer comentar alguma coisa? Eu quero falar assim, só sobre o Velho Testamento, que quando eu comecei a ler a Bíblia, eu não sabia que tinha um Novo Testamento, eu não conhecia. Então, eu comecei a ler a Bíblia através de Gênesis. Assim, a minha intenção, quando comecei a ler a Bíblia, era saber realmente de onde nós viemos. Então, eu fui lendo o Velho Testamento até que eu cheguei na parte em que eu achei os descendentes de Adão, né? Que depois do dilúvio, né? Aham, Então, assim, certo. enquanto eu não entendi a genealogia desde Adão, eu não parei de ver o Velho Testamento. Então, eu só fui conhecer o Novo Testamento depois que eu me converti. Mas o Velho Testamento, assim, são livros que sempre me chamaram muita atenção. E eu estou lendo agora também a Bíblia toda, como a gente faz sempre, e o livro de crônicas tem muita genealogia, né? É um livro difícil, muitas pessoas não gostam. Até o pastor outro dia falou que muitas pessoas não gostam de chegar no livro de crônicas por causa da genealogia. Mas dessa vez que eu estou lendo, eu estou anotando que no livro de genealogia, que é um livro complicado, mas ali Deus mostra as pessoas que ele capacitou, os dons ele tem mostrado ali. Então, eu estou achando muito interessante ler novamente a genealogia em crônicas e saber que Deus, é Ele que nos capacita, né? Então, ali ele capacitou muita gente para fazer a obra que ele queria. Então, é muito interessante. Eu gosto muito do Velho Testamento. Eu comecei pelo Velho Testamento e sou apaixonada por esses livros. Ótimo. Quer falar alguma coisa, Jair? Logo quando comecei na minha, na minha, no início da minha fé cristã, eu me converti em 1988. Foi através das 4 leis espirituais. E o livro que pediram para mim estar lendo era começar a ler, né? Para entender. Era o livro de João, né? Uhum. Mas eu estava com tanta fome, querendo aprender tanto da palavra de Deus naquele tempo, eu comecei a ler no Velho Testamento, entendeu? Então, fui fazendo Gênesis, fui pegando, né, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio. Mas daí tem alguns livros, Crônicas é um deles, e eu confesso, quando tinha aquele monte de genealogia, né? Tem bastante. Olha, eu pulava, viu? Eu pulava, eu achava meio cansado. Números, então, meu Deus do céu, né? Então, então, isso é interessante, né? Depois você vai aprendendo, vai acostumando e tudo mais, né? Mas eu comecei assim, João, mas eu queria aprender mais no início de tudo, como é que foi, eu comecei em Gênesis também, né? Uhum. Mas daí, quando foi falando do nome, genealogia, eu passava batida. Mas até você vê, a genealogia, ali é a palavra de Deus. Então, acho que até na genealogia, que a gente pensa que não. E tal, mas ali tem pepitas também, né? Ali é um livro que tem pepita quando chega na genealogia. Tem coisa de Deus aqui. Mas o problema não é a palavra, o problema sou eu, entendeu? Não vou ler, não. Não vou ler, vou passar batido. E a gente perde coisas que Deus quer ensinar para a gente ali, na genealogia, entendeu? É interessante isso. Foi vocês falaram, eu me lembrei disso lá no passado. É verdade. Ontem eu estava assistindo um testemunho de uma pessoa até famosa, mas eu não vou citar o nome, mas assim, a pessoa se converteu ao Senhor Jesus Cristo e eu vendo a sede da pessoa. É uma entrevista que já tem algum
tempo já, mas a sede que a pessoa tinha de conhecer a palavra, de a experiência com Jesus, realmente fantástico isso, né? O que o Jair está falando aqui, é exatamente isso. E tem muito do que a Irene falou, é parar para estudar, né? Muito de nós não gostamos de ler as genealogias, eu também não era diferente. No máximo, eu lia Gênesis, né? Ler Levítico, Números, Deuteronômio, jamais, né? Então está errado isso, né? Mas por quê? Porque a gente aprendeu quando a gente se converte, ler João. Tudo bem que a intenção é facilitar, é fortalecer a fé, a gente entende tudo isso. Mas de certa forma, criou um dogma que a gente lê João e pronto, aí a gente quer ficar e mesmo ali no Novo Testamento, Mateus entra na genealogia e fica aquela coisa toda. Então, assim, é interessante que realmente... Vai lá em Apocalipse, novo convertido, vai lá em Apocalipse, é monstro, com 6 asas, é cavalo vermelho, cavalo amarelo, meu Deus do céu. Verdade. O sol caindo, tá? Então, por isso que o pessoal fala, vai ler lá João, Marcos. Velho Testamento, realmente, lê lá o Velho Testamento. Não, que eu me lembro assim de cabeça, não. Era mais mesmo o Novo Testamento, os evangelhos, principalmente, entendeu? Exatamente. Então, assim, na realidade, nós temos que ter em mente que nós temos que estudar a Bíblia, né? Não somente ler. Então, quando chega nessa parte aí de genealogia e tudo mais, fazer igual a irmã Irene fez. Estudarmos, anotarmos, né? Que aí se torna muito mais interessante você descobrir por quê, qual que é a relação. Então, se torna uma coisa... gostosa, exatamente, né? Eu confesso que muitas vezes, antes de ter esse entendimento, antes de estudar e tudo mais, pegava um pastor que ia pregar sobre a genealogia, vai ser difícil hoje, mas muitas vezes era uma mensagem tão poderosa, tão maravilhosa, e você ficava assim, puxa vida, nossa, ele conseguiu pregar nas genealogias. Então, assim, realmente é essa a realidade. Então, a gente vê que Paulo valoriza muito o que ele tem na época, né? É o que ele tem na época. Então, eu creio que esses 10 anos que Paulo sumiu de cena depois da sua conversão, em que ele se preparou até ele voltar e se tornar o grande missionário que foi, que ele ficou estudando, ele ficou vendo, ficou checando, ficou verificando, ficou anotando, vamos colocar nos dias de hoje, ficou ali para ele chegar com tanta profundidade, né? A gente percebe que Paulo traz uma profundidade muito grande com relação à palavra de Deus, né? Então, é de alguém realmente que estudou, de alguém que realmente verificou. Então, vamos ver primeiro Jesus e Isaías, né? Como que é a relação de Jesus com o livro de Isaías, né? Jesus com o profeta Isaías, a gente sabe que a relação era profunda, porque Isaías fez a vontade de Deus, né? Então, Jesus e o Messias de Isaías, né? Então, a gente vê que Jesus usou Isaías de 3 maneiras principais, né? Então eu vou trazer para os irmãos agora essa questão. Isaías é para encontrar ali predições que apontassem para si mesmo. Então Jesus usou Isaías para encontrar predições que apontassem para si mesmo, sua própria pessoa, a sua obra messiânica, para falar da era messiânica em geral e para encontrar subsídios para a sua condenação do pecado do povo de Deus. Então, a primeira, Jesus e o Messias de Isaías. Então, a gente vê lá no capítulo 35, versos 5 e 6, juntamente com Isaías 61, verso 1 e 2, foi muito usado por Jesus, né? Então, você pode ver lá em Mateus capítulo 11, verso 5, Lucas 7, 22, 4, 18. Vamos ver lá o Mateus 11, verso 5, irmão Jair. Consegue aí ler para nós, Mateus, por favor? Mateus capítulo 11, verso 5. Verso 5. Os cegos vêm, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Isso, muito bem. E Mairene, podemos ler lá em Lucas, capítulo 7,
verso 22. Então Jesus lhes respondeu: Ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-lhes o evangelho. Isso. Aproveita também que está em Lucas, vira a página, capítulo 4, verso 18. Capítulo 4, verso 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Exatamente. Então, isso aí, Jesus respondendo a quem? A João Batista. Estava afirmando ter chegado o Messias prometido. Então, ele usa referências que Isaías fez, né? Conforme a gente citou os textos ali em cima. Então, ele levou João Batista a refletir sobre o livro de Isaías e o que estava escrito lá, né? Que remetia a ele mesmo. Então, ele está afirmando ter chegado o Messias prometido. Né? Então, que ele era esse Messias prometido. Então, essa é a primeira parte de Jesus e o Messias de Isaías. Né? O segundo ponto é Jesus e a era messiânica, né? Que Isaías trata. Né? Então, a gente vê lá em Isaías 56, verso 7. Vamos abrir lá em Isaías 56, verso 7? O pastor Carlos, aqui no telão está só o ponto 1, Jesus e o Messias de Exatamente. Isaías. Eu não coloquei esses textos, foi uma falha minha, viu, irmão Jair? Ah, tá. Por isso que só está esse ponto aí. Ah, tá. Eu vou clicar no outro, entendi, está aqui, ó. Jesus e a era messiânica. Entendi, desculpa. Tá. Então, assim, o segundo ponto é esse, se quiser anotar, ou se quiser depois a gente envia também. Então, Jesus e a era messiânica. Então, Isaías 56,7, irmão Jair, por favor. Isaías, deixa eu ver aqui, perguntinha só. Isaías 56, verso 7. Esses eu trarei ao meu santo monte, e lhes darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos, seus sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Exatamente. Então, esse texto foi citado por Jesus por ocasião da purificação do templo. Né? Interessante, ele cita Isaías novamente. Um sinal messiânico claro. Né? Então a gente vê que Jesus novamente ele vai para o livro de Isaías, para aquilo que Isaías colocou ali. Isaías também foi inspirado, né? Nós sabemos pelo Espírito Santo de Deus, né? A colocar isso, mas ele cita esse texto de Isaías. Vamos também ler lá Isaías 54, verso 13, irmã Irene, pode ser? Uhum. 54, 13, né? isso, 13. verso 13. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Ok, vamos ver lá em João, capítulo 6, verso 45. Seis 45. Isso. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Isso. Então, olha só a semelhança de Isaías 54, 13 com João 6, 45. Então, tudo indica que Paulo tinha esse mesmo trecho em mente quando ele cita também lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 9. Vamos abrir lá. Vou fazer vocês lerem a Bíblia hoje, né? 1 Tessalonicenses 4. Verso 9. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. Uhum. Muito bem. 1 Coríntios, irmã Irene, capítulo 13, verso 12. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 12. Porque agora vemos como em espelho,
obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Muito bem. Então a gente vê que tudo indica que Paulo, por exemplo, ele tinha em mente 1 Tessalonicenses e lá em Coríntios esse trecho de Isaías, quando ele cita, né? Então a gente vê que há uma semelhança, que não é algo totalmente novo. Paulo está afirmando algo que quem na época estudava o Antigo Testamento, estudava Isaías, sabia o que ele estava falando, né? Então, a gente vê essa relação de Jesus com a era messiânica. Deixa eu mudar aqui só para o terceiro item, né, entre Jesus e Isaías. Jesus, Isaías e a condenação do pecado. Né? A gente vai ver esse terceiro ponto, que diz o seguinte: a vocação de Isaías era condenar o pecado do povo de Deus e apontar para o perdão por meio do arrependimento sincero. Então a gente vê sempre Deus trabalhando isso. Condenava o pecado e levava o povo para Deus, para reconhecer o seu pecado, para que fosse perdoado, para que houvesse um arrependimento sincero, né? Então, a gente vê isso, visto que Jesus não foi diferente, não é de se admirar que ele tenha encontrado subsídios para a sua pregação em Isaías, né? Que trabalhava muito essa questão, né? de condenação e arrependimento, mudança de vida, vamos dizer, usando uma linguagem de hoje, né? Então, a gente vê muito essa relação, né? De Jesus com o livro de Isaías. E a gente tem outros textos aqui que a gente for ficar citando, vai a tarde toda aqui, né? Então, assim, a gente vê que não é que era nada de novo, é uma interpretação do Antigo Testamento ali, de um livro que, teoricamente, todos deveriam conhecer, né? Então, a gente vê essa relação de Jesus e o livro de Isaías, né? Então, Jesus se refere ao Messias que Isaías falava, Jesus se refere à era messiânica que Isaías menciona, atribuindo tudo a ele. E Jesus trabalha sobre a condenação do pecado, que Isaías cita, né? E o perdão e o arrependimento, e que estava vinculado a ele, né? Quem é que purifica-nos do pecado? É Jesus, né? Então, primeiro a gente precisa ter a gente precisa ter a visão de que nós estamos condenados nos nossos pecados e que o único que pode nos salvar é Jesus, né? Então a gente vê essa relação deles, de Jesus com o livro de Isaías. Então, Isaías para hoje. Isaías 53, com um texto que a pessoa muitas vezes não estuda Isaías, mas lê muito Isaías 53. Isso aí Verdade. Eu conheci uma pessoa que lia demais 53 e tirava cada ensinamento, quer dizer, não estava errado, né? Mas assim, só ficava em Isaías 53, o resto de Isaías não estava. Mas assim, que é um texto muito bom, né? Dá para trabalhar muito, mas a gente vai detalhar em outro momento. Por hora, meditaremos o seguinte: Jesus estava pensando nesse capítulo quando ele fez a pergunta de Mateus 26, 54. Vamos ver lá, Mateus 26, 54. Mairene, lê para nós, por favor. Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Mateus 25? 26. 26 está certo, então, é isso mesmo. 26, verso 54. Pode ler novamente, por favor? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Muito bem. Então, assim, a gente vê que Isaías 53 aponta realmente para o Cristo, né? Redentor, o Cristo que vem para condenar o pecado, mas vem também para salvar, para modificar. Então, é interessante isso, a gente analisar, né? Que a gente vê que Jesus
cita Isaías, né? Mas não foi só Jesus. Paulo também fez isso. Então a gente vai entrar agora na terceira parte da nossa aula de hoje, que é Paulo e Isaías, né? Então a primeira parte nós vimos a relação dos dois testamentos, Antigo e Novo, Isaías e o Novo Testamento. Nós vimos essa segunda parte, a relação de Jesus com o livro de Isaías, com aquilo que Isaías escreveu, e agora vamos ver na terceira parte a relação de Paulo com Isaías, apesar que já citamos algumas coisas, né? Então vamos ver primeiro Paulo e o Messias de Isaías. Então a gente vai ver que Paulo basicamente vai pela mesma linha que Jesus, né? Ele vai trabalhar nessa mesma perspectiva, né? Ele usa a mesma maneira que Jesus. Então, primeiro, Paulo e o Messias de Isaías, Paulo conhecia bem o livro de Isaías. Será que ele conhecia bem? Conhecia, né? E via o Messias em muitos trechos ali. Entendia que Jesus, o crucificado e ressurreto, era o cumprimento das promessas feitas a Davi. Né? Então, a gente vê, por exemplo, Isaías 55, verso 3. Né? A gente vê Atos, capítulo 13, verso 34. Né? Então, a gente vê lá, pedra de tropeço para os que se a recusaram crer nele. Então, assim, a gente vê vários textos que eu coloquei aí, Isaías, Romanos, a gente vê essa ligação, a salvação para os que creem. Então, a gente vê lá em Isaías 28, 16, Romanos 10, 11, né? A gente vê a ligação desses textos, né? Isaías 46, 6, 49, 6 com Atos 13, 47, Atos 26, verso 23. Então, a gente vê que a relação de Paulo com o Messias, entendendo que aquilo que Isaías escreveu se referia a Jesus, é profundo. Né? É algo profundo. Então, olha só que interessante. Paulo está dizendo, para nós hoje, estava dizendo na época dele, que Jesus realmente era o Messias que já tinha sido anunciado antes, já tinha sido falado antes. Né? Então ele está dizendo, olha, gente, se nós olharmos Isaías fala desse Messias que é Jesus, que está aqui, que veio e morreu na cruz, né? Nesse momento que Paulo escreve, Jesus já havia morrido e ressuscitado. Então, Paulo está comprovando nas escrituras que ele tinha na época, né, o Pentateuco, os livros proféticos, os profetas maiores, os profetas menores, os livros de sabedoria e etc, etc, ele estava mostrando que realmente Jesus era o Messias que Isaías falou. Né? Então, ele faz essa relação. Enquanto Jesus falava, olha, o que Isaías falou, ele está falando a respeito de mim. Paulo está dizendo, olha, o que Isaías falou é a respeito de Jesus. Né? Então, ele está testemunhando isso. Então, a gente vê essa relação profunda que Paulo faz, né? Mostrando para os judeus o que? Olha, se vocês conhecerem bem a palavra de Deus, que naquele momento, como já disse, e estou repetindo várias vezes, era o Antigo Testamento, vocês vão olhar e ver que Jesus é a promessa que Deus já tinha feito, né? Que é o cumprimento das promessas feitas para Davi. Né? Então, como eu já disse, Paulo entendia que Jesus, o crucificado e ressurreto, era o cumprimento das promessas feitas, né? A Davi, né? E citadas por Isaías, colocado no todo. Então, a gente vê essa relação de Paulo com o profeta Isaías. Né? Segundo ponto que eu quero destacar é que a gente vê Paulo também fortalecendo a era messiânica que Isaías cita no seu livro. Né? Então, como Paulo entendia a chegada de Jesus, inaugurou a era messiânica. Então, ele está dizendo, olha, gente, a era messiânica que o Isaías falou lá, chegou. E foi inaugurada por Jesus. O dia da salvação. Né? O dia da salvação. Já aconteceu, já está presente entre nós. Jesus já veio, já morreu na cruz, ressuscitou, já fizeram tudo. Nós temos a possibilidade da salvação agora. Né? Então, a gente vê lá em muitos textos, como Isaías 49, verso 8,
a gente vê 2 Coríntios 6:12, a gente vê da pregação do Evangelho, Isaías 52, verso 7, Romanos 10, verso 15, Efésios 6, verso 15, né? São textos que a gente vê como Paulo trabalha, né, essa era messiânica que Isaías citou, e como ele prova que o Messias que Isaías falou era Jesus, né? Então é algo fantástico. Quando a gente para estudar isso, quando a gente para analisar isso, para ver, é algo que transcende realmente, é uma coisa gloriosa, né? É um aspecto futuro distante, glorioso, interessava demais a Paulo. Ele entendia isso daí, né? Ele entendia que seria um futuro infinitamente melhor do que nossos olhos viram até agora, né? Então a gente vê lá em Isaías 64, verso 4. Pode ler para nós, irmão Jair, por favor? Isaías 64, verso 4. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Isso. Irmã Irene, lê para nós 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Exatamente. Então a gente vê essa relação que Paulo faz, né? Olha, o que Isaías falou lá aconteceu, está aqui. É uma realidade para nós, né? Então, olha só, e não era qualquer pessoa que estava falando, né? Paulo, antes de se converter, era um fariseu, ou seja, um estudioso também da, da Bíblia naquele momento, né? Um homem que conhecia. Por isso, eu particularmente creio que ele ficou 10 anos fora de ação, mais ou menos, né? Um tempo que a gente estipula, da conversão até a vinda dele para começar o trabalho missionário, que ele ficou estudando, ele ficou confrontando, ele ficou verificando, ele ficou olhando, ele ficou analisando. Muita gente acha que esse período Paulo ficou sem fazer nada. Não, ele precisou desse tempo, e Deus usou esse tempo para que Paulo pudesse voltar com toda a força, né, com toda a profundidade, né, possível. Por isso a gente percebe, por exemplo, o livro de Romanos é uma obra-prima de Paulo, né, de conhecimento, de aprofundamento, algo maravilhoso. E não foi à toa isso, né? Deus preparou Paulo para isso. Ou seja, Deus preparou Isaías, que era um homem culto, usou toda a inteligência que Isaías tinha, toda a cultura, todo o conhecimento para estar escrevendo. E depois Deus vem usar Paulo, que também para sua época era um homem culto, um homem que, digamos, tinha estudado nas melhores escolas, tinha um nível de conhecimento profundo, e para poder refletir, para poder analisar e para poder expressar isso, né? Para colocar. Então a gente vê aqui que realmente Paulo com Isaías, né? Como Paulo olha para o livro de Isaías e vê essa realidade. Então ele trabalha o mesmo foco que Jesus, como eu já citei. Só que Jesus falou, Isaías falou de mim. A era messiânica que Jesus falou, que Isaías falou, sou eu. Nós estamos vivendo essa era messiânica. Paulo já vai tratar já no futuro. Paulo veio falar, olha, o Messias de Isaías já veio, já esteve aqui. E fala, a era messiânica que Isaías cita já aconteceu. Jesus esteve entre nós, morreu e ressuscitou, né? E a gente vai ver um terceiro ponto, que é a mesma coisa. Ó, Paulo trabalha Isaías e a condenação do pecado. Então, percebe que como uma coisa volta para a realidade humana, né? Que é a punição do pecado. Então, Isaías é a condenação do pecado. Suas muitas cartas que Paulo escreveu às igrejas deram oportunidade, meus irmãos, para Paulo tratar abertamente da questão de comportamento e pecado. E, sem dúvida, uma de suas preocupações foi evitar que o nome de Deus fosse blasfemado por judeus ou gentios. Evidentemente, alguns incorreram no risco de acontecer, pois não hesitavam
em derramar sangue, enquanto outros achavam a cruz uma loucura, usaram mal os dons que tinham, por exemplo, com dons de línguas, né? Então a gente vai ver que sempre na história foi sempre essa luta, né? Se a gente for ver que Deus trabalhando com o povo, com relação ao pecado do povo, querendo falar, olha, vocês se desviaram do meu caminho, porque pecado nada mais é do que errar o alvo. Ó, vocês se desviaram do seu caminho, vocês se desviaram da minha presença, e isso é considerado pecado diante de Deus. E por isso tem uma condenação sobre vocês. Então, Isaías trabalha isso e Paulo vai vai trabalhar nesse sentido também. Olha, o que Isaías falou lá é o que é a nossa realidade, mas graças a Deus nós temos a salvação em Jesus Cristo. Graças a Deus nós temos alguém que nos livra da condenação do pecado. E esse é Jesus Cristo. Então, Paulo vai citar muito Isaías também. Então, por isso que Isaías, o livro de Isaías é considerado um profeta evangélico, porque a semelhança, a profundidade, apesar de épocas diferentes, com o Novo Testamento é algo fantástico. É a realidade, né? Que Deus já vinha falando. Então, quer dizer, o Antigo Testamento não é tão desatualizado como muita gente acha, ou não é tão colocado lá atrás. Não serve para nada, agora é só o Novo Testamento. Porque o Novo Testamento, como eu já disse, Paulo escreveu a maioria das cartas do Novo Testamento, e o próprio Jesus, citado nos Evangelhos, citam Isaías. Né? Então é uma relação muito forte nessa relação deles. Né? Então, a gente vê esse envolvimento. Né? Então, Isaías é para hoje? Grande pergunta. Né, Mariana? É uma mensagem para hoje. Se a gente parar para estudar, para ver com calma, a gente realmente entende isso. Né? Para tudo, Paulo achava uma palavra em Isaías. Olha só que interessante, né? Você já pensou quando Paulo estudou esse livro? E nós? Estamos realmente estudando a palavra de Deus com o intuito de aplicá-la à nossa situação ou problema? É aquele negócio que nós estávamos falando, a gente lê o Antigo Testamento, mas estudar mesmo. Anotar, como a irmã Irene falou, anotar, entender as circunstâncias, entender o momento, entender a mensagem. Né? E muitas vezes a gente pega e vai lendo. Né? Quando a gente lê o Antigo Testamento, vai lendo sem um filtro. Isso, a leitura já é uma coisa boa, né? Mas precisa muitas vezes parar para refletir. Eu me lembro quando eu era mais jovem, ainda não era pastor, eu li o Davi, né? O trabalho de Davi, toda a luta que ele passou até chegar o reinado dele. Nossa, eu li assim de uma vez só, né? E eu não sei se eu estava de férias, se eu estava, que eu peguei a Bíblia, peguei o livro e fui lendo, assim, aonde falava. E é interessante que realmente é uma coisa gostosa, mas faz bem para a gente. Mas se a gente não parar para refletir, para entender o porquê, para quê, né? Como, fazer algumas perguntas, a gente não vai conseguir extrair dali muitas lições. E podemos até chegar a interpretações erradas, né? Então, eu quero concluir a aula de hoje com esse questionamento. Você é um crente neotestamentário? Sim. Não aprecia... Hã? Sim. Fala, irmão Jair. Você é um crente... Verdade verdadeira? Existe verdade mentirosa? Não aprecia muito o Antigo Testamento? Lógico que hoje a gente aprecia, mas muitas vezes a gente deixou o Antigo Testamento de lado, né? Ore para Deus, o autor das Escrituras, lhe conceder um amor bem maior ao Antigo Testamento. Exatamente, precisamos de orar mesmo, de pedir a Deus isso. Especialmente a Isaías, né? Pedir a Deus força, né? Que a gente possa vencer a preguiça para ler o Antigo Testamento. Muitas vezes, quando tu vai ler lá Números, Deuteronômio, Crônicas, né, Mairene? A gente precisa de ter muito ânimo, né? Para ler. Muitas vezes a preguiça, então fala, vou ficar vendo essa genealogia, não sei o quê. Mas sem entendimento, realmente se torna uma coisa maçante. Mas quando você lê entendendo, compreendendo, se torna uma coisa que motiva a gente, né? Então, qual que é a nossa realidade?
Isaías, então nós vimos hoje esse momento de entender, primeiro, quem era Isaías, né? A realidade de Isaías, que era um homem casado, tinha 2 filhos, era um homem culto, era um homem, era um estadista, ou seja, não era uma pessoa qualquer, era uma pessoa que tinha uma certa influência na realidade dele, naquele momento, né? Mas é uma pessoa que foi chamada por Deus para profetizar, para falar das coisas de Deus ao povo, para dizer ao povo, vocês estão errados, vocês estão em pecado, por isso que a mão de Deus está pesando sobre vocês. Então a gente vê que o reino do norte vai cair, né? O reino de Judá também. Então ele vem alertar, ele vem avisar, olha, a necessidade de se arrepender do pecado e tudo mais. E ele vem apontar uma solução também, né? Ele vem apontar uma solução. Então, eu gostei muito nesse estudo dessa ligação realmente do livro de Isaías. É interessante, tem 66 capítulos, a Bíblia toda tem 66 livros. Do 1 ao 39 fala sobre a condenação, fala sobre o pecado. Então, basicamente, seria o Antigo Testamento, né? E do 40 ao 66, que são 27 capítulos, seriam possivelmente os 27 livros que nós temos no Novo Testamento, e que vem falar da ressurreição, vem falar da salvação em Jesus Cristo, né? Que Isaías aponta para o Messias, né? Que é Jesus. É interessante analisarmos dessa forma. Então, eu quero abrir espaço para vocês querem também falar alguma coisa, concluir com relação ao estudo de hoje. Mairene? Eu só quero, assim, falar que, como eu falei do Velho Testamento, né? Eu fui conhecer a palavra através do Velho Testamento, e através do Velho Testamento, através da vida dos filhos de Arão, foi que eu cheguei à conclusão de que eu era pecadora e que eu estava perdida. Quando ali no Velho Testamento, que Deus escolhe Moisés e Arão, escolhe Arão para ser o sacerdote com os filhos, e os 2 filhos de Arão, eles desobedecem a Deus ali no serviço do templo, né? Deus mata os 2. Então, quando eu li esse texto, eu falei para minha mãe e para minha irmã que nós íamos para o inferno, porque Deus havia escolhido Arão e os 4 filhos. 2 filhos deles, no tempo eu não conhecia a palavra, né? Falei, mãe, 2 filhos deles fizeram uma coisinha de nada, e Deus matou os 2, e ainda falou para os 2 que não é, falou para Arão que não era para chorar. E aí isso me impactou tanto que eu, nesse dia que eu li, o Espírito Santo de Deus trabalhou na minha vida e falou que eu era pecadora, né? E eu falei, nossa, mãe, nós vamos para o inferno, porque Deus nem separou a gente, Deus nem chamou a gente, nós vamos para o inferno. E aí a gente ficou, minha mãe ficou, nossa, nós somos perdidos. Eu falei, mãe, nós somos para o inferno, não tem saída para nós. Aí no domingo, eu era católica praticante, no domingo eu fui para a igreja, e o padre pregou como se ele estivesse na casa da minha mãe, vendo a nossa conversa. E ele pregou exatamente falando que ainda tinha, foi para você que se sente perdida, você que acha que vai para o inferno, você que está na perdição, ainda tem um caminho para você. E quando o padre começou a falar, eu falei, meu Deus, ele não estava na casa da minha mãe, né? Como que ele sabe? E aí eu lembrei da minha madrinha, que ela era da Cristã do Brasil, e ela vinha ficar na casa da minha mãe, e ela falava para minha mãe assim, hoje eu vou buscar a palavra. Aí quando o padre começou a falar assim, eu falei, nossa, Deus está falando comigo. Só que eu saí de lá sabendo que eu tinha uma saída, mas não sabia qual, né? Aí eu vim na casa da minha mãe e falei, mãe, a gente não está perdida. Agora, de que jeito a gente tem que fazer para não ficar perdida? Eu não sei, mas o padre falou e eu sei que foi Deus que falou, porque o padre não estava aqui. Deus é que estava aqui com a gente, né? Aí depois disso foi que a gente começou a buscar e Deus mostrou o caminho para a gente, né? Para seguir a Jesus. Então, eu falo assim, o Velho Testamento, para mim, tem um significado muito grande, porque ali eu aprendi que eu era pecadora e que eu precisava de um Salvador. Amém, amém. E é isso mesmo, o Antigo Testamento mostra a nossa realidade, pecador, né? Exatamente. E a necessidade de salvação. E o Novo Testamento entra como dizendo assim, olha, a necessidade de salvação está suprida. Né? Exatamente. A salvação está concretizada em Cristo. E é exatamente essa mensagem de Isaías. Né? Paulo trabalha, simplificando, é lógico, né? É isso que a irmã falou. É simplificado nisso mesmo. Né? Somos condenados, somos pecadores,
Existe uma saída? Existe uma saída, e é apontada essa saída em Jesus. Em Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Amém. Bom, Jair, quer falar alguma coisa? É uma boa a gente, já que está estudando o livro de Isaías, né? Durante esses 12 encontros, né? Eu vou começar hoje. Eu estava lendo o livro de Romanos, mas eu vou ler Isaías para ficar mais, entendeu? Já que estamos estudando Isaías, vou estudar Isaías. Amém. Amém. Se torna interessante. Eu vou falar para os nossos amigos que estão nos vendo pelo YouTube. Você talvez que seja aluno da nossa classe não conseguiu participar hoje. Você que não é aluno da nossa classe, estude Isaías. Vale a pena. Realmente vai ser algo fantástico para a sua vida. Tenho certeza que Deus vai te abençoar muito. Né? Amém. Então, nós vamos encerrar a nossa aula hoje. E eu peço, então, nesse momento, que a irmã Irene, por favor, irmã Irene, pode encerrar esse momento, a nossa aula? Amém. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar e glorificar. Quero te agradecer, Senhor Deus, por este momento, agradecer por esta aula, Deus, que estamos aprendendo mais da tua palavra, aprendendo mais, Deus, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Graças nós te damos pela tua palavra, que o Senhor nos dê a cada dia, Deus amado, a fome e a sede de ler, Senhor Deus amado, e entender o que o Senhor tem para as nossas vidas. Abençoa, Deus amado, o pastor Carlos, na direção dessa escola. Abençoa, Deus amado, o pastor Jair. Cuida, Deus amado, dos teus servos, abençoando. E que nós possamos, Deus amado, a cada dia, aprender mais do Senhor. Ser com as nossas vidas, isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Amém.